gravado nos auditáveis estúdios da Unigran, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está sediando a maior feira agropecuária do centro-sul do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é seu podcast Direito do Mato. E aqui é professor Fabrício Brown. E depois que inventaram a palavra leigo, não tem mais gente burra. Eu sou o professor Fernando Machado. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia, irmão. E eu sou o professor Dermeval Neto. O verdadeiro guerreiro só abandona a luta quando ela termina. Vamos guerrear. Nós já estamos prestes a abandonar na sexta-feira. É mais bonito, né, do que o brasileiro não desiste nunca. É verdade. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação. E hoje, especialmente, o nosso momento é de agradecer. Agradecer por mais uma semana, agradecer por mais um dia abençoado. O professor Fabrício tem muito que agradecer pelo dia de hoje. E agradecer também. Agradecer à Unigran, que nos honra aqui com esse espaço de forma gratuita para a gravação dos nossos episódios. Agradecer ao Paulo, que chefia uma equipe aqui que está cada vez mais crescendo, admitindo novos estagiários aqui que estão chegando e ficando como profissionais qualificados. Agradecer aqui ao nosso colega, professor delegado Demerval Neto, que aceitou este convite para estar aqui comparecer neste humilde podcast. E agradecer principalmente a você, irmão e irmã que nos ouve, que nos acompanha, que está sempre conosco, contribuindo neste projeto do Senhor. E por falar em nos acompanhar, você pode acompanhar o nosso trabalho como tem feito em todas as redes sociais, lá no Instagram e no Facebook especialmente. Mas você nos assiste lá pelo YouTube, pelo Rumble e também no Spotify, porque lá nós estamos em áudio e vídeo e em qualquer agregador de podcast. E para contribuir com essa magnífica obra do Senhor, em prol das nossas criancinhas, você pode adquirir uma das nossas canecas. É só entrar em contato lá pelo nosso site, direitodomato.com.br, e fazer o pedido, que ele é enviado para qualquer lugar do Brasil, desde que seja em Dourados, perto da nossa casa. Então, Esqueceu já o estamos roteiro. aqui. É porque eu vou explicar. Nós éramos em 3 aqui, aí um colega nos deixou. Hoje ele descansa em paz em Campo Grande. E aí nós estamos nos acostumando aqui com esta ausência. Professor Demerval Neto, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso podcast. O professor Demerval Neto, ele que é delegado de Polícia Civil do estado do Mato Grosso do Sul, atualmente lotado em Dourados. Ele que é graduado em Direito, especialista também em Direito Penal, Processo Penal, já professor já há algum tempo, já passou por algumas outras universidades e hoje professor aqui na Unigran. Professor Demerval Neto, o que é que deu errado na sua vida que você veio parar em Dourados? Bom, na verdade, eu ter vindo parar aqui em Dourados é porque deu muita coisa certo, né? Porque se você for para analisar as opções que eu tinha, né, no primeiro momento, Dourados era o melhor lugar, né? Então... Então imagino que não tinha muitas opções, então, não. né? Era Coronel Sapucaia, Isso, exatamente. Tacuru. Inclusive, durante a Cadepol, né, a nossa academia de polícia, então teve a classificação do concurso e tinha uma certa ordem. E durante a Cadepol, depois da Cadepol em andamento, e eu jurava que a escolha de lotação ia ser com base na nota do concurso, e considerando isso, não me dedicava assim tanto às notas da Cadepol, pelo menos no início, né? Já com a Cadepol em andamento, eu bem tranquilo, andando pelos corredores, tomei conhecimento de que a nota de escolha de lotação ia ser as notas da Cadepol apenas, da Academia de Polícia, de delegado de polícia, né? Aqui do Mato Grosso do Sul. Daí fizeram uma lista de classificação, né? Eu que estava lá entre os primeiros, né? Na lista de classificação de notas da Cadepol de 89, eu era o 88. Então, você imagina, eu ficava estudando, né? Qual que era a cidade menos pior do estado. Porque aí, pelo menos eu consegui me livrar de uma, né? Eu escolhi, não, pelo menos da pior eu saio, né? Aí eu ficava estudando, assim, né? O que seria, né, a distância de Porto Murtinho, ou será o perigo de Paranhos, né? Ficava fazendo essa... Opções, todas elas muito agradáveis, sim, todas sim, elas... Grandes centros metropolitanos. Locais de recepção agradável para um agente de segurança pública, né? Todos. Mas como a Cadepol estava no começo ainda, eu ficava pensando, nossa, se eu estudar e subir minha nota, né? Que não é fácil superar os colegas ali, será que eu consigo pegar Mambai, né? Ficava com essa ideia em mente. Bom,
No final das contas, a escolha de lotação foi com base na nota do concurso mesmo, né? E aí eu consegui escolher Dourados. E antes de escolher aqui, eu fiz um tour pelo estado do Mato Grosso do Sul inteiro. Três Lagoas, Chapadão do Sul, Cacilândia, Bonito, todas as cidades ali próximas à Fátima do Sul também. Então, fui conhecendo aí. Campo Grande já conhecia, né? Fui conhecendo e acabou que foi aqui em Dourados que o coração bateu mais forte. Três Lagoas é uma cidade muito boa também, eu gostei bastante de lá. Eu que sou de fora, não conheci o estado ainda. E acabou que aqui, a Unigran também me foi apresentada, a Unigran, aos colegas professores. Aí o coração bateu mais forte ainda. E foi aí aqui você arrependeu que quando conheceu a gente aqui? Ainda não arrependi não. Esse tour que você fez é castigo dos novatos? Tem que fazer o tour? Não, foi uma opção. Antes de eu escolher, como eu vinha de fora, né? Não é penitência, Não. Na verdade, a maioria dos colegas escolhem, às vezes até sem conhecer a cidade onde vai escolher, né? Sem ter ido. Ou pelo menos alguns conseguem visitar aquelas que eles têm em mente e depois... como eu tinha muita opção, né? Tava entre os primeiros a escolher ali, eu realmente poderia ter escolhido outras cidades, né? Qualquer outra cidade do estado, com exceção da capital. Então, eu acabei fazendo esse tour para ter certeza de que a minha decisão era a melhor decisão, assim, né? Para não tomar uma decisão equivocada ou se surpreender depois com a decisão errada. E é muito rápido, assim, né? Para quem for fazer concurso em outro estado, pode ter certeza que na hora de chegar o momento de escolha de lotação, você já tem que estar com a opção ali escolhida, né, na cabeça, porque senão vai dar uma confusão e o arrependimento pode vir depois, né? Porque daqui você vai ficar só depois sair para promoção, talvez. Isso, alguns anos, com certeza. Porque Dourados depois é só Campo Grande. Então... Ou não, né? A não ser que ele decida viver uma vida interiorana aqui nas cidades do interior, nas belezas das cidades do interior do Mato Grosso. Vai pra Jataí, né? Vai pra Jataí, né? Que Jataí você tem que sair da rodovia pra se esconder dentro dela. Lá é bom que deve ser umas 2 ocorrências por mês, né? Então mas então, isso, Jataí não é ruim, não. Jataí é muito bom, inclusive. Tô até pensando se eu não escolhi errado, viu? Vai ser um furto de galinha e... abigeato, né? Um abigeato e furto de galinha. O abigeato eu ainda lembro, que é um furto de gado, né? O colega de Jataí deve estar felizão na hora dessa, assistindo o podcast, assim, olha... escolheu Dourado, se fudeu. Né? Tem bronca toda hora. Mas então, se não é do Mato Grosso do Sul, de onde é a sua origem? Eu sou do Mato Grosso. Aqui perto, então. Do norte. Isso. Aqui, perto entre aspas, né? Tô a 1.400 km de casa. Então... Qual lugar de Mato Grosso? Mirassol. Mirassol do Oeste. Próximo de Tangará da Serra, ali, cidades a oeste do oeste. Né? Aí ali, então, o professor fez a graduação ali na mesma cidade? Não. Lá em Mirassol não tem universidade, né? Então, acabei fazendo a graduação em Araputanga, que é uma cidade próxima. E depois... de graduado, lecionava Direito em outra cidade próxima, que era São José dos Quatro Marcos, né? Que é uma cidade que possui curso de Direito também. E como fazia parte de uma rede de várias faculdades, inclusive algumas sediadas em Goiás, eu acabei lecionando também em Rio Verde, Goiás e Porangatu, Goiás. No caso, de outro estado, né? Cidades aí de Goiás. Terra boa também. Mas é próximo ali, Tangará, Rio Verde, né? Não. Tá bem a oeste, porque Tangará tá a oeste do estado do Mato Grosso. Fica mais próximo. Isso, Rondonópolis, Barra do Garça, ali já tá bem, aí já tá a leste, né, do estado, então já tá próximo de Goiás ali. Não é muito longe de Rio Verde. É professor cacheiro viajante também, igual nós. Né? Tem que rodar por algumas cidades. E... Depois, então, a ideia do concurso para delegado de polícia já era opção desde o começo? Já. Como é que foi essa... Sempre foi meu sonho desde criança. Inclusive, eu me lembro um episódio, eu estava no primeiro dia de aula, eu até gosto de fazer isso com os alunos quando são turmas novas, né? Então, eu faço isso até quando é uma turma nova minha, assim. Pode ser aluno do quarto, quinto semestre. Eu peço para eles se apresentarem porque foi algo que marcou para mim. E eu lembro do primeiro dia de aula, a professora de Introdução ao Estudo de Direito, ela... perguntava, né, qual que era o nome e o porquê que o aluno estava fazendo direito. E eu lembro até hoje que eu levantei, né, meu nome é Dermeval Neto, né, a turma deu aquela risadinha básica, né, quando eu falo meu nome. Porque Dermeval parece que você já tem 72 anos, Isso, né? Aí levanta eu, né, falo. E eu tinha 17 anos na época. E
eu falei, né, enchi o peito e falei, não, eu quero ser delegado de polícia. Aí a professora olhou pra mim assim, mas professor... Depois eu descobri que é malandragem professor, né? Não que realmente ela tinha visto esse perfil. Mas ela olhou pra mim e falou assim, realmente, você tem cara mesmo de delegado, né? Eu fiquei todo, né, cheio. E aqui tô eu, depois de 10 anos, mais 11 anos depois desse episódio, me tornei delegado de polícia. Me tornei antes, né? Mas tô aqui falando a respeito desse fato. Interessante. Então, peraí, que a conta não tá fechando. Teve uma graduação, deu aula em tantas universidades e passou no concurso e assumiu o concurso. Mas você tem que idade? Tenho 28. Pela história, parece que tem uns 45, né? Tenho 28, que eu falei que tinha 17, né? Então tem 11 anos, porque passei com 27 no concurso. Mas foi muita coisa em muito pouco tempo. Cheguei a advogar também na região do Mato Grosso. Todo mundo passa por isso na vida. Uns não conseguem se livrar, né? Uns como nós estamos aqui ainda, né? Durante 5 anos ali, eu exerci a advocacia ali na região do Vale do Jauru, que é uma região onde abarca ali Mirassol, São José dos Quatro Marcos, Saraputanga. Então eu passei por essa experiência que foi muito útil, inclusive, assim, né, na vida profissional. Foi muito útil para se dedicar ao concurso, né? Uma motivação gigantesca, né? Sim, mas eu gosto também da advocacia, não vou mentir não, tem as partes boas também. E assim, claro, né, para quem está estudando para concurso, não dá para mergulhar de cabeça, né? Eu sempre nadei na superfície ali, no raso. Mas, e claro, não pegava tantas causas assim, então a parte de ficar sobrecarregado de serviço eu não passei. Mas o pouco que eu tinha ali dava para cuidar bem, assim, e era bem bacana de participar. Essas poucas partes boas que a gente se agarra até hoje, né, Fernando? Fica firme nela, que é assinar recibo, né? Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Talvez a única, né? E aqui em Dourados, então, professor Salotado como delegado em qual delegacia? Na primeiro DP de Dourados e também plantão DEPAC aqui, né? Que são delegacias que estão fisicamente juntas, né? Inclusive, na rua Cuiabá ali. Então, atuo na investigação de crimes. No primeiro DP, eu exerço um cargo de confiança, que é a posição de delegado adjunto do primeiro DP. E também, algumas vezes no mês, também tiro o plantão ali de 24 horas, né, recebendo ocorrências de tudo que acontece na cidade, né? Porque tudo que aqui em Dourados existe essa central de flagrantes, né? Que é essa delegacia de pronto atendimento comunitário. Então, todas as prisões feitas por outras forças policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, da própria Polícia Civil, né, desembocam na DEPAC, essa delegacia de pronto atendimento comunitário, para a deliberação do delegado de polícia, né, sobre lavratura de auto de prisão em flagrante ou não, TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e demais deliberações aí, se é o caso de flagrante ou não. Então a gente pode aplicar ali o entendimento já na prática, ao vivo, né, e no curso de investigações ali depois a gente acaba conduzindo os procedimentos que a gente iniciou na DEPAC e consegue aplicar de uma forma mais tranquila. Então a DEPAC é bacana isso, essa dinâmica do plantão, atender local de crime também, né? Então sempre quando ocorre uma morte violenta aqui na cidade, cuja atribuição seja da Polícia Civil, que é 99,9999%, né? Dificilmente você vai ter uma atribuição da Polícia Federal ou da Polícia Militar, depender da situação, que é muito raro também. Então a gente vai se deslocar ao local do crime e levantar todas as informações, acompanhar o trabalho da perícia. Então, assim, para quem gosta da investigação criminal, Dourados é lindo, porque aqui você tem a oportunidade mesmo de trabalhar com investigação criminal, inclusive de casos emblemáticos que passaram até mesmo no Jornal Nacional, por exemplo. A gente tem que dar entrevista ao vivo no Jornal Nacional, mas a gente nem sabia que ia passar. Depois você fala assim, nossa, que entrevista, né? Podia ter caprichado até mais. Tem melhorado um pouquinho, né? Mas você tá terminando um plantão de 24 horas, é justificável, você tá acabado ali. Mas é bacana isso, de poder trabalhar com investigação criminal, principalmente nesses crimes de repercussão, crimes mais graves. Coisas que outras cidades menores talvez você não teria possibilidade de trabalhar tão constantemente igual a gente trabalha aqui. Dourados é fértil nisso, né? Isso. Ali, já não é de hoje. Ali, Vicentina, a repercussão é um idoso que perde o documento, né? Ali é um caso de Vicentina, ali vai ser mais ou menos isso, né? O Açulândia da loucura. E aqui em Dourados, nesse breve tempo em que o professor está aqui, algum caso específico já chamou a atenção? Já teve algum desdobramento aí, algum caso marcante já nessa curta temporada em Dourados? Sim, teve um caso muito
que marcou bastante, porque foi meu segundo plantão, que foi na verdade, tinha sido um desaparecimento, a um primeiro momento, né, durante 8 dias, havia desaparecido da neta do cacique da aldeia Jaguapiru, né, uma menina de 13 anos, e a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, né, ainda depois o corpo foi encontrado, e nós conseguimos, no mesmo dia, identificar o autor do delito, que era inclusive menor de idade à época, mas não tinha certeza, né? Então foi no ato do interrogatório ali, realizando um interrogatório técnico dentro dos padrões, e nós conseguimos descobrir, inclusive foi eu que conduzi o interrogatório, né? Que ele de fato era o autor, né? Tendo uma confirmação da confissão dele. E depois todo o desenrolar, né? Na verdade, ele foi capturado em situação flagrancial, mesmo 8 dias depois, em razão da ocultação de cadáver, porque o corpo estava escondido, né? Não em razão do feminicídio, porque ele tinha uma certa relação com a vítima. Então, assim, foi um caso bem emblemático, marcou muito minha carreira, assim. Sempre que eu pensar num caso de repercussão, eu vou lembrar dessa cena, né? O corpo estava no meio do mato, eu lembro com exatidão. Diz que o nosso cérebro tende a gravar melhor quando existe emoção, né? Então, momentos de emoção, sempre a gente tem essa memorização. Então, eu consigo lembrar nitidamente da gente chegando no matagal, onde estava o local do crime. A polícia militar já tinha feito o isolamento da área, né? Então, a gente chegou, a perícia também chegou junto, que aqui no Mato Grosso do Sul a perícia faz parte da Polícia Civil, também são policiais civis. Então, e naquele momento ali um corpo já em estado avançado de putrefação, 8 dias, né? Que ela já tinha morrido, já havia falecido. E depois todo o desenrolar, o médico legista me ligando, falando que tinha sido mediante esganadura, que ele conseguiu afirmar. Por quê? Porque no sol, né, a pele ela resseca e ficou as marcas, as equimoses dos dedos. Né? Esganadura é quando alguém mata outra pessoa com as mãos, as mãos mesmo, então esganadura. E depois, eu utilizando essa informação no interrogatório para conseguir confrontar, porque a um primeiro momento ele negava a autoria, né? Mas aí perguntando e com essas informações, e ele confessando sem eu dar essa informação para ele, né? Então a gente tinha uma convicção, a certeza de que de fato ele havia sido o autor. Então me marcou muito esse caso. Tiveram outros inúmeros casos aqui, se eu for contar, o nosso podcast vai durar umas 3 horas. Mas esse como foi o primeiro grande caso, me marcou bastante. E mudando aqui um pouco do assunto, nós temos visto, agora acho que o que está na mídia em relação a questões criminais, é justamente essa questão em relação à máfia de apostas ou à simulação de jogos, né? E eu fiquei ali acompanhando as notícias para verificar se os jogadores do São Paulo estavam envolvidos, porque eu falei, não é possível que tanto resultado ruim, né, nos últimos 2 anos seja... mas aí eu vi que não, que eles jogaram normal mesmo, que não tem nenhum jogador do São Paulo envolvido, né? Então nós tivemos vários jogadores envolvidos em questões de apostas, simulação ali de resultados, né? E aí eu vi interessante também que as casas de apostas, elas são tidas como vítimas também da fraude. Elas estão como se elas fossem vítimas porque elas foram lesadas. Então, os clubes e as casas de apostas como vítimas e ali, em tese, como autores, os jogadores e aqueles que aliciavam, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, já tivemos alguma fraude, simulação do nosso operário, do DAC, do Águia Negra de Rio Brilhante ou ainda não? Olha... que eu tenho conhecimento aqui, principalmente na nossa cidade e na delegacia de polícia, primeiro DP de Dourados, não, né? Aqui a gente não chegou ao nosso conhecimento ainda esse tipo de situação. Até porque você não acha o campeonato sul-mato-grossense no site de aposta, bicho. Então, Já procurou, professor? Já procurou, tá bem, Pelo menos na KTO não tem, não. Então, não tenho conhecimento, assim, de times aqui da nossa região, de ter acontecido esse tipo de situação. Então, aqui em Dourados, esse tipo de situação ainda não aconteceu, né? Se acontecer e a polícia descobrir, provavelmente eu vou ficar sabendo. Em relação a esses crimes, como é que ocorre? Qual conduta que seria o crime? Quais são as repercussões em relação a esses casos? Então, em relação à simulação, à manipulação
de resultados, né, a gente tem vários dispositivos aí que prevêem que essas condutas são de fato criminosas, e a conduta seria exatamente isso, né, a manipulação de resultados. E essas casas de apostas vítimas são de fato casas de apostas, não são qualquer casas de apostas, até porque manter casa de apostas hoje, né, qualquer um ir lá e criar sem autorização legal para tanto, até porque é a própria União que pode, a própria Constituição prevê que é a União que vai explorar, né, as casas os jogos de loteria e casas de apostas. Então, de fato, são casas de apostas estatais, né? Então, que entes da administração pública direta ou indireta que vão realizar essa exploração, ou concessionária permissionária, e não seriam entidades privadas, porque isso também seria crime. Então, basicamente, a manipulação de resultados seria uma conduta típica e a casa de apostas, também sem autorização, seria uma outra conduta típica. A gente tem visto hoje, falando em casa de apostas, né, que não tem como a gente tocar no assunto e não mencionar a questão dos jogos de apostas online, né, Bet365, inclusive com a Copa do Mundo isso ficou em evidência, assim, né? Muitas pessoas apostaram e perderam dinheiro, inclusive eu também, uns R$400, durante a Copa do Mundo, né? Bem quando eu apostava alto, a França ia lá e perdia, ou a Argentina ia lá e perdia. A Argentina perder para a Arábia Saudita fez muita gente perder dinheiro. Sim. O terceiro jogo do Brasil também me quebrou as pernas, né? Porque achei que o Brasil ia dar o show. Aí o nosso técnico escalou o time reserva. Na hora que eu vi isso, eu falei, agora não tem mais volta, né? Enfim. Mas em relação a esses, é permitido porque os servidores ficam fora do território nacional. Então são servidores internacionais e não se trata de casas de apostas que estão no Brasil. Se for olhar, Ilhas Maurício, não sei o que, é tudo então existe esse mercado internacional, né? Então, tecnicamente, então, no Brasil nós não poderíamos ter empresas sediadas no Brasil promovendo apostas esportivas. Isso, não poderia. Mas fica interessante porque, por mais que as empresas não estejam sediadas no Brasil, justamente a burlar essa questão da proibição de jogos de azar no Brasil, a publicidade delas é totalmente lícita. Sim. Porque nós vemos hoje, acho que praticamente todos os times da Série A e B são patrocinados por casas de apostas. Não, comentarista de televisão, que tem programas de TV, tudo, podcasts, tudo patrocinado. E o mercado é tão interessante que o próprio governo já viu que há a possibilidade também de tributar essa receita, né? Isso, naquela ideia, estudo agora naquela ideia de que o dinheiro não tem cheiro, né? Então não importa sendo dinheiro lícito, você vai tributar, então essa movimentação, né? Sim. Existe essa discussão política aí para, de fato, tributar e realmente, né? De certa forma, ele já tem tributo, porque como você aposta fora do Brasil, a hora que ele volta para você, você paga IOF. Você vai pagar o IOF, já vem descontado ali a hora que ele volta para você. Se você declarar, você vai pagar imposto de renda. Né? Dinheiro recebido do exterior, você paga imposto de renda. O que eles seria um outro tributo, é eles autorizar a casa de aposta no Brasil, né? Tem projeto de lei faz tempo, aí eles conseguem tributar toda a esfera, né? Aí é a alçada do professor, já que consegue falar com maestria a respeito do assunto. Mas um pouco de imposto já se paga, né? O imposto sobre a operação financeira vem, mas a casa de aposta não está pagando. Quem está pagando é o apostador. Quando vai sacar o dinheiro dele, né? Aí ele paga. Mas a casa lá não está pagando imposto. Está pagando imposto para Ilhas Maurício, lá onde está sediada, que eu não sei qual que é a carga tributária. Possivelmente não deve ser muito alta, né? Por isso que as empresas estão lá, né? Mas assim, de certa forma, a aposta esportiva é como se fosse o nosso jogo do bicho raiz, né? Sim. Que o professor Fabrício já jogou no jogo do bicho? Já. Imagina, então o professor Fabrício é um contraventor. Mas já prescreveu, então não precisa autuar em flagrante aqui, porque já prescreveu. Não sei qual que é a prescrição aqui, pra falar a verdade. 30 anos. não, contravenção penal Não, então dá já. Na verdade... O professor Fabrício está com 65, então já deu. Na época da juventude, né? Na época da juventude, mas eu apostei mais recente também. Esse negócio, sonha com alguma coisa, vai lá e aposta. Na verdade, o jogo do bicho é uma situação assim, interessante, porque parte da população nem tem conhecimento acerca da sua ilicitude, né? Em alguns lugares, acho que ele ocorre de forma mais deliberada,
E seria até uma causa de exclusão da ilicitude, né? Pelo desconhecimento, né? Da ilicitude do fato. Mas uma causa de exclusão da culpabilidade, na verdade, né? Uma causa de exclusão da culpabilidade pelo desconhecimento da ilicitude. Para nós dois aqui, o que você falar, a gente vai acreditar, porque... Mas seria isso, uma causa de exclusão da culpabilidade Se pelo excluir a desconhecimento da culpabilidade, a ilicitude. tipicidade, a conduta, se for causa superveniente, para nós a gente vai aceitar igual, porque aqui é a parte penal nossa. Eu fiquei no abigeato, foi o máximo que eu sabia. Eu furto de gado, mas isso, mas tá bom, né? Se alguém falar, não vai ficar, né, cara de paisagem. Eu achei que eu tava aprendendo quando eu aprendi erro de tipo, aí veio erro de proibição, eu já misturei os conceitos, já não deu mais certo. Mas Então, em relação ao jogo do bicho, ainda só pra finalizar, existe aí essa cultura, né, de que seria possível, tanto é que seria uma exclusão da culpabilidade pela não consciência da ilicitude, e até surgiu aí algumas correntes, até aprofundando um pouquinho, assim, trazendo um pouquinho de direito penal para quem está ouvindo o nosso podcast. Então, para você que escuta o nosso podcast, falar um pouquinho a respeito das correntes doutrinárias envolvendo o jogo do bicho. Então, como alguns entendiam que ele não seria uma conduta socialmente aceita, né? Ou seja, que a sociedade aceita, surgiu a ideia de que ele estaria materialmente abolido. Então, apesar de formalmente contravenção penal, que é uma espécie de infração penal, assim como um crime, né? Seria um crime anão, ou um crime com potencial lesivo menor, digamos assim, né? Contravenções penais é uma espécie de infração penal ao lado dos crimes, né? Então, nós temos duas espécies de infrações penais, que são os crimes e as contravenções. Então, em razão dessa adequação social da conduta, da sociedade ter permitido ou entender que é uma conduta possível de ser realizada, assim como no caso quando houve a descriminalização do adultério, foi seguindo essa linha, então chegou essa corrente no STF no sentido de que o jogo do bicho estaria materialmente abolido. E, apesar de formalmente ser contravenção penal, razão pela qual não poderia o juiz, né, condenar num caso concreto. Uma outra corrente entendia de forma ainda mais incisiva em relação a esse princípio da adequação social da conduta, que como era uma conduta aceita pela sociedade, ele estaria materialmente e formalmente revogado, né? Então, não haveria que se falar em jogo do bicho, nessa contravenção mais, porque o costume teria essa possibilidade de abolir. Então, nós teríamos nessa segunda corrente aí a figura do costume abolicionista, né, que seria abolidor do próprio delito. E, por último, a gente tem a linha que o STF seguiu, que enquanto não sobrevier lei nova, né, que revogue expressamente o jogo do bicho, então continua sendo uma infração penal. Então, hoje, não importa se a conduta passou a ser socialmente aceita, em razão do princípio da legalidade, que de forma bem cristalina funciona em relação à criminalização da conduta, mas também aplicado à descriminalização da conduta de forma evidente, sem qualquer tipo de interferência dos costumes ou da adequação da sociedade. Eventualmente, o legislador tem que estar atento, né, a atender aos anseios da sociedade e, se for o caso, promover a abolição crimes da figura delitiva, o que não aconteceu, né? Então, razão pela qual o entendimento que vigora é que, de fato, o jogo do bicho continua sendo contravenção penal. Então, amanhã de manhã, os idosos que saírem para comprar um pão ali, eles podem ser detidos em flagrante ali pela contravenção do jogo do bicho. Em tese seria Temos possível, muito idosos correndo risco, então, amanhã de manhã, seria né? Possível, seria Porque possível. sábado de manhã é o dia, né, de sair. Na verdade, todo dia. Né? Né? Sábado de manhã é um todo dia dia. característico, né? Corre todo dia, né? Se bem que pro idoso aposentado, todo dia é sábado, Todo né? dia, Todo dia tá é tranquilo. dia, tranquilo, dá pra fazer a fezinha dele. Professor, você mencionou aqui para nós que passou num concurso para delegado, mas que já havia passado em alguns outros concursos. Como é que foi essa trajetória de concurseiro raiz aí? Porque o nosso aluno da graduação, muitos deles, grande parte, eles vão se dedicar também à questão de concurso público. Como é que foi? Conta para nós aí rapidinho como é que foi essa... E deixando também uma mensagem de motivação aí para o nosso irmão, nossa irmã que está estudando, né? E almejando também algum cargo público. Bom, no meu caso,
Eu já tinha isso bem em mente, que eu queria estudar para a carreira de delegado de polícia. De fato, quando me formei, me arrependo de não ter iniciado durante a graduação o estudo voltado para a carreira de delegado, porque talvez tivesse passado antes. Mas tudo no seu tempo, tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus, né? E estou muito feliz com o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui a carreira é muito valorizada, né? Então, assim, eu preciso deixar isso bem claro. Porque como eu fiz concurso para mais de 11 estados da federação, fui para o Maranhão, para Goiás, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul fazer prova. E cada prova era uma paulada na cabeça e voltava e vamos estudar. Né? Principalmente no começo, né? No começo, estava, de fato, aí, iniciando nessa vida. E os socos vinham mais forte, né? Porque as suas notas, você vê que você tem que melhorar muito ainda, e você tem aquele longo caminho a percorrer. E quando você olha e você vê que você não vê o final, a linha de chegada, pode bater aquela preocupação, aquela tristeza, ansiedade, normal, isso é normal, né? Na preparação para concurso, nos estudos para concurso. E aí, com o tempo, você vê que você vai evoluindo e a linha de chegada começa a ficar mais cristalina. Na hora que você vê sua nota, que você não passou, mas que você ficou ali por 2, assim, bate aquela tristeza, aquela agonia. Mas você fala assim, não, vamos prosseguir que vai dar certo. E eu consegui ingressar aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui é o maior salário, para delegado de polícia, é o maior salário final do Brasil. A carreira é valorizada, a polícia aqui é muito estruturada. A gente vê isso pelas viaturas, pelas estruturas físicas. A gente tem aí muitos equipamentos à disposição, coisas que a gente não vê em todo o estado da federação. Comparando com o estado de São Paulo, por exemplo, há uma diferença muito grande, né? Sim, e com certeza. Existem alguns estados do Nordeste que tem o dobro de população do estado do Mato Grosso do Sul, e em relação à Polícia Civil é metade do efetivo que nós temos aqui. Então, claro, sempre dá para melhorar um pouco mais, mas aqui a gente está muito bem servido, né? Inclusive de profissionais aí de alto nível, até em razão da rigorosidade, dos rigores do processo de escolha aqui por meio do concurso público. Enfim, então durante esse tempo de preparação, viajando, fazendo provas e tendo bem em mente, eu fui agraciado com uma dificuldade que talvez quem esteja se preparando agora não vai encontrar, que é o quê? Bem quando, depois de 2 anos, quase 3 anos estudando e fazendo provas, quando eu fui para uma segunda fase, que foi a segunda fase do Delegado do Espírito Santo, né, e comecei a melhorar minhas notas, no meu caso veio uma pandemia mundial, e as provas e os concursos ficaram suspensos por 2 anos. Então foram 2 anos sem concurso. Para quem já estava estudando há 3, ou seja, né, potencializou para 5 anos aí de preparação, né? Então tive que manter o foco. E assim, só não passa quem desiste, não é nem o mais... Tem aquela frase de Newton, né, que não é nem o mais... Não é Newton, não. Agora até me esqueci, mas enfim, a frase é famosa, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às circunstâncias do ambiente. Seria Darwin, então, né? Esse seria Darwin, isso. Darwin. Eu tô aqui com todos, as leis de Newton na cabeça. São todos Darwin, ingleses ali, perfeito, tá meio perto. Exatamente. Alguns até falam que não é Darwin, que essa frase não é de Darwin, seria de outra pessoa mas ainda. Combinou, né? com ele. Mas combinou com ele. Não, pode ser então Caio Fernando Abreu. Isso, pode ser também. exatamente. Então tá certo. Mas enfim, no mundo dos concursos não é nem o mais inteligente, né? Nem o que mais estuda, por incrível que pareça, mas é aquele que não desiste, né? Que consegue a aprovação. Então o que motiva o concurseiro é que o concurseiro ele apanha um tempo, depois ele passa. Isso, exatamente. Diferente do advogado que ele vai apanhar sempre até enquanto ele... Eu tenho que falar pro concurseiro assistir o Rock, o último Rock. É isso, não, mas é o tipo de filme que eu assisti. Hoje eu olho com felicidade, mas naquele tempo a luta era tão grande que eu assistia e quase chorava, né? Foi isso aí mesmo, né? Então a gente absorve esse tipo de coisa com muito mais intensidade do que nesse período, né, turbulento. Então, de fato, aí foram 2 anos de provas suspensas. Só para vocês terem uma ideia, concurso de delegado Paraná, que foi um concurso que a Academia de Polícia iniciou depois do nosso concurso aqui do Mato Grosso do Sul para delegado. Então, o concurso de delegado Paraná, que teve essa Academia de Polícia iniciada depois do concurso de delegado Mato Grosso do Sul, tinha aberto as inscrições antes da pandemia e ficou durante todo esse tempo, 2 anos, suspenso, né, em razão da pandemia. Então, assim, foi necessário manter o foco. Eu sei que muitos colegas acabaram desistindo no meio do caminho justamente por não ter previsão, a gente não sabia durante a pandemia quando que ia voltar. A realidade de vida de cada um, às vezes a pessoa tem que trabalhar para se sustentar. Exatamente. E fica... Não, e não só isso, mas até aqueles que tinham
que não tinham que trabalhar, assim, é porque você não tinha expectativa mesmo, sabe? E acabou desistindo, alguns retomaram agora, né? Porque, assim, hoje a gente olha para o passado e a gente vê, pô, a pandemia acabou em 2 anos, mas quando a gente estava lá vivendo o momento, a gente não sabia o futuro, era incerto, a gente também nem que se a gente ia estar vivo, né? Então, teve esse episódio aí, tive que manter a resiliência, então, e todo mundo está sujeito a ter percalços durante a caminhada para concurso público, mas a dica que eu deixo aí até relacionada à frase que eu escolhi, né, no começo, que eu agora já até esqueci já, mas está relacionado, eu tenho certeza, é manter não a motivação, mas ser resiliente, sabe? Ser resiliente e vão surgir os percalços e é aquilo, não passa nem o mais inteligente e nem o que de fato estuda mais, mas é aquele que não desiste. Então não desiste, vem as pancadas, aí as reprovações, não desiste, mantém que aí uma hora chega a hora e é isso. Então aquele que está estudando, que está iniciando a carreira agora, a carreira de concurseiro, né, que eu falo que é uma carreira até você atingir o objetivo que é a segunda carreira da vida do concurseiro. Aquele que está iniciando agora. Por isso tem que falar para os concurseiros, nunca assinar pacote vitalício. Isso. Porque ela é temporária. Depois você vai ficar... Só se você tiver um irmão mais novo que fala que vai estudar para concurso, né? No meu caso eu tenho, daria para passar para ele. Né? Então, manter essa resiliência e saber que os percalços vão vir né, no futuro, e mesmo assim já estar preparado e quando vierem, aguentar, resistir, que uma hora chega a nossa hora. E falar para os nossos alunos, né? Dá para começar a estudar na faculdade, né? Não precisa esperar se formar para estudar. Exatamente. Você fica vendo o cara, não, depois, o que você está fazendo aqui? Aproveita, você já veio para cá. Exatamente. Você está aqui, estuda. Exatamente, com certeza. Chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mar. Teríamos mais assunto para continuar conversando aqui com o professor e delegado de polícia Demerval Neto. Já fica aqui o convite para que venha em outro momento para tratar de mais alguns assuntos, porque o nosso tempo aqui passamos do nosso horário combinado e ainda assim teríamos assunto para ir além. E temos que dar aula ainda. E temos que dar aula e já estamos atrasados para a aula, né? Doutor Demerval Neto, fica aqui o nosso agradecimento, então, pelo seu comparecimento, pela sua gentil disponibilidade. O podcast fica aberto para quando quiser vir tratar de algum assunto interessante. Pode deixar uma mensagem final aí para os nossos irmãos e irmãs, assim a gente já encerra o nosso episódio. Bom, a mensagem então é que para aqueles que almejam as carreiras policiais, especificamente concurso de delegado de polícia, muitos concursos estão por vir, vão abrir edital, para quem está estudando já sabe, que já está atento a isso, e manter aí a resiliência que uma hora a nossa hora chega. É isso aí? É isso aí. É isso aí, pessoal. Contraventores ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes. Gostaria de agradecer também não agradeci a oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra estar aqui, professor Fabrício, professor Fernando. Com vocês, com certeza, vamos ter um segundo encontro aqui em algum momento mais à frente. Sem dúvida, professor. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Sejam felizes.